Falamos com o ex-ministro da Fazenda, o Maílson da Nóbrega, agora no 360. Boa tarde, ministro, tudo bem? Tudo bem, Tainá. Obrigado pelo convite. Ministro, também te pergunto, obviamente, sua opinião. O senhor já deve ter visto as repercussões, ao longo do dia. Ontem deve ter dado uma olhada mais detalhada também na proposta. O valor te surpreende? O tempo indeterminado também é um problema na sua visão? Olha, o valor surpreende, Quando se começou a discutir a hipótese de uma licença temporária para exceder o teto, falava em 100 bilhões de reais. Agora dobrou, número um. Número dois, a exclusão do teto dos gastos com Bolsa Família é uma medida absolutamente equivocada. Ela contraria princípios que devem prevalecer em medidas como essa, do teto de gastos, E pior, manda excluir do superávit primário. O superávit primário, Tainá, como muitos entendem, como deve ser, o superávit primário serve para o governo pagar parte ou a totalidade dos juros da dívida pública para evitar uma tendência explosiva da relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público e é o indicador que é olhado de perto pelos investidores. Toda vez que o Lula faz uma declaração ou a proposta como essa aparece, a percepção é de que isso vai impactar essa relação. E por isso que os mercados azedam, os mercados caem, a bolsa cai, o dólar sobe e assim por diante. Então, eu acho que são violações de conceitos básicos de finanças públicas que estão sendo feitos com essa PEC. E não vai enganar ninguém, porque o fato de você fazer uma manobra contábil para caracterizar o superávit primário, não significa que a relação dívida-PIB vai ser alterada, não vai. Ela é, como se chama em inglês, o bottom line, é o resultado final. Quanto à exclusão do Bolsa Família, do teto de gastos, é não entender, com todo respeito para quem fez isso, são pessoas com quem eu me dou bem, com que eu admiro e tudo mais, mas eles não estão prestando atenção às consequências negativas desse tipo de atitude. Certo? O teto de gastos foi uma medida extrema depois de fracassarem todas as outras, com o objetivo de evitar uma tendência explosiva dessa mesma relação, isto é, dívida-PIB. Explicando rapidamente, Thaís, a Constituição de 88 optou por combater a pobreza e a desigualdade com aumento de gastos, diferentemente do que fez a China. A China fez isso com um bom ambiente de negócio que permitiu o crescimento forte da economia e assegurou ao país retirar da pobreza 800 milhões de chineses. Não aumentou o gasto público. As regras é que foram favoráveis ao ambiente de negócio, à atração de investimentos, à produtividade e assim por diante. Então, a Constituição de 88, repetindo, optou por gastar mais com idosos, com funcionário público, menos com criança, que foi uma omissão grave, E o salário mínimo, que reajusta 3 de cada 4 benefícios previdenciários, foi reajustado em 170% acima da inflação nos governos tucanos e petistas. Isso gerou uma explosão na expansão do gasto previdenciário, que era 4% do PIB em 1987 e agora vai ser 14% do PIB. O Brasil vai gastar em previdência tanto quanto a Itália, que é um país que tem o dobro dos idosos do Brasil e é um país rico, certo? Muito bem. Então, como é que acomodou isso? Primeiro, no início, com a inflação corroía o valor dos benefícios. Segundo lugar, quando veio o plano real, que acabou a hiperinflação e o Brasil passou a ter uma economia estável em termos inflacionários, a saída foi aumentar a carga tributária, que bateu 36% do PIB, excessiva. Houve um protesto, houve uma reação, ela caiu para 32%. E depois, em seguida, com dívida. Aumentou a dívida pública crescentemente. Qual é o efeito disso tudo? O Brasil passou a gastar, nesse período a que me referi aqui, desde a Constituição de 88 até recentemente, em média, no gasto federal, 6% ao ano acima da inflação, enquanto a economia crescia 2,5%.
Não precisa fazer muito cálculo, nem ser economista, para saber que isso vai dar errado. Vai bater no muro, como se diz, né? Vai para o brejo. Então, o teto de gastos, qual era a ideia? Basta, vamos criar uma restrição forte no campo das finanças públicas para obrigar ou induzir a sociedade e o sistema político a repensar a situação fiscal, a redefinir prioridades. Isso não aconteceu, né? Então, o teto de gasto não foi feito, como disse o presidente eleito Lula hoje de manhã, não foi feito para penalizar despesas com ciência e tecnologia. Isso é uma consequência, né, da margem que é cada vez menor entre o teto e a despesa obrigatória. O Brasil gasta obrigatoriamente 93% da despesa federal em 5 grupos: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais. Nenhum país dará certo se o governo central dispuser de 5%, 7% para exercitar as políticas públicas em prol do crescimento e da redução da desigualdade e pobreza. Como é que vai fazer isso para Bolsa Família, investimento, ciência e tecnologia? Por isso que está baixando, não é porque foi o teto de gastos. Lula está equivocado nessa análise, tá certo? E nessa análise ele falou uma coisa perigosa. Por que o teto de gastos não tratou de limitar os ganhos financeiros dos bancos? Ele cometeu 2 erros aí. Em primeiro lugar, ele ameaçou dar um calote, não pagar. Segundo, não são os bancos os credores principais da dívida pública. Na dívida pública, os credores são os bancos, os fundos de investimento, você, Taina, que investimos nossas poupanças no sistema financeiro, você pode estar investindo em papel do Tesouro. E o Lula está dizendo que pode não pagar. E os fundos de pensão, que são a fonte de aposentadoria de grande parte dos trabalhadores brasileiros, investe parte de seu patrimônio em títulos públicos. Esse é um equívoco que a esquerda brasileira faz de achar que dívida pública é interesse de banqueiro. Não, dívida pública é interesse da sociedade brasileira, da viabilidade do crescimento econômico e do cumprimento de regras e de garantia de direito de propriedade. Porque quem investe no papel público, no Tesouro Direto, por exemplo, que são pessoas da classe média que investem, ele está tendo um direito de propriedade sobre o Tesouro. Na hora que você não cumpre esse direito, você está violando. Então, isso é muito complicado, tá certo? Então, eu acho, em resumo, que a PEC caminhou pelo lugar errado, né? Eu acho que poderia até fazer uma licença por 1 ano, pensando que lá na frente vai ter que reduzir gastos obrigatórios, senão não funciona. Ministro, eu vou colocar na nossa entrevista também o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, tem uma pergunta. Tainá. Ministro, queria ouvir o senhor sobre essa possibilidade de acomodar as promessas eleitorais num orçamento que já está apertado e ainda que a gente tenha algum valor, talvez não tão grande como os 200 bilhões, mas algo um pouco mais modesto, onde o novo governo poderia cortar? O senhor acabou de mencionar as despesas obrigatórias. Onde é que há gordura discricionária, ou seja, aquela que o governo pode decidir para cortar e tentar reduzir um pouco os valores dessa PEC? Olha, Fernando, não há gordura nenhuma. Se você olhar esse orçamento que foi para o Congresso, irrealista como ele é, mesmo assim, a margem que ele aponta para o gasto discricionário em 2023 é de 99 bilhões. Se você considerar as promessas do Lula e uma parte de Bolsonaro também, manter os R$600 do Bolsa Família, isso custa 52 bilhões de reais. Dá R$150 para criança até 6 anos, custa mais uns 10 a 20 bilhões de reais. Dá um mínimo de aumento ao funcionário público. O funcionário público está sem aumento há 3 anos. Houve uma perda real de 25% nos seus salários. O Poder Judiciário já tomou iniciativa, o Supremo propôs um reajuste de 18% para o Judiciário. Dificilmente isso não será estendido aos demais membros do Serviço Público Federal. Isso significa mais 40 bilhões. Quando você vai juntando isso aqui acolá, provavelmente o governo vai ser obrigado a indenizar os estados, né, pela redução forçada e, a meu ver, inconstitucional e sem lógica
da redução do ICMS sobre combustível. E com todo o respeito que eu tenho pelo senador Carlos Fávaro. Desculpa, que falou há pouco, isso não foi feito para o povo, né? Quem é que consome gasolina e diesel? É dono de barco, é dono de automóvel. Pouco representa no orçamento dos pobres, que é o gasto com transporte. Mas o grosso do benefício foi para a classe média alta e rica, né? Então, provavelmente o governo vai ser condenado a indenizar. Fala-se em 25 bilhões de perda. Aí já foi para o espaço, isso já passa de 150 bilhões de reais. Então, Fernando, não tem margem para isso. A solução virá com uma discussão séria, ponderada, corajosa, de rever o gasto obrigatório. O país não vai para frente se não rever os gastos obrigatórios. E não é simples, porque funcionário público tem estabilidade, não se pode propor a redução de remuneração de aposentados e pensionistas, ninguém aceita que a saúde tenha menos recursos e ninguém aceita, menos ainda a corporação da educação, que se reduz os gastos em educação, se bem que há justificativa para discutir isso. O Brasil gasta 6,3% do PIB em educação, mais proporcionalmente que os Estados Unidos, 1,5 vezes proporcionalmente do que gasta a China, não é? E temos uma deplorável qualidade da educação. O Brasil está na rabeira da avaliação internacional da qualidade da educação entre os jovens, né? Que é feito bianualmente pelo PISA. Então é hora de discutir isso sim, embora a dificuldade seja enorme. De toda forma, eu acho que a PEC emite um sinal ruim, a de que o governo optou pela irresponsabilidade fiscal, violando o compromisso com a política econômica responsável, né? E isso é muito ruim para o país, né? Ô, ministro, desde muito, né, antes da eleição, durante a campanha, o presidente, então candidato na época, Lula, era cobrado para fazer uma sinalização mais clara, principalmente no segundo turno, né, quando os números demonstravam que ele estava na frente, com maiores chances de vencer as eleições, para ele dar um sinal mais claro sobre a sua equipe econômica, quem ele poderia colocar para compor essa equipe econômica, um nome ou nomes para ministros da Fazenda, né? Esse nome ainda não surgiu, acaba que o governo atual, ia lá no Senado, eu ouvi isso do líder do governo hoje, acaba que os governistas estão usando isso também como justificativa para se contrapor à PEC, porque dizem que não tem ninguém para avalizá-la, né? Para avalizar essa proposta, já que não se sabe quem vai ser o ministro da Fazenda. O senhor concorda e qual seria o perfil indicado nesse momento que o país atravessa, na sua visão, claro? Olha, eu acho que essa é uma demanda exagerada. A ideia de que a indicação de um nome para o Ministério da Fazenda, que vai ser restabelecido, seria bom para essa discussão. Não necessariamente, né? Tanto assim que essa PEC que foi submetida ontem ao Senado e à Câmara sequer ouviu os economistas. Os economistas da equipe de transição não foram ouvidos nessa proposta, certamente porque eles têm opinião contrária, né? Eu acho que um economista da qualidade do Pécio Arida daria parecer contrário à forma como a PEC foi apresentada. Em segundo lugar, se você olhar a tradição que o Lula criou no tempo de governo, né, ele não anuncia a equipe logo depois de eleito, né? Ele leva tempo. Por exemplo, a equipe econômica do Lula em 2003, que tomaria posse em 2003, foi anunciada que seria o Antônio Palocci, no dia 10 de dezembro, faltando 3 semanas para a posse. Por outro lado, toda a discussão que está sendo feita agora, a pressuposição é que seja uma discussão técnica, levantar números, propor diretrizes e tudo mais. O ministro, ele pode participar disso lá na frente, não é necessariamente uma necessidade deste momento, né? Sobretudo que você está tendo uma ala, não é, da equipe de transição que age, né, só para cumprir as promessas de campanha do Lula, sem olhar as consequências negativas disso na percepção dos mercados, né? E daqui a pouco essas coisas estapafúrdias. Hoje a gente viu tanto o presidente Lula quanto outros membros da transição acusando, né,
o mercado financeiro de conspiração, um colunista chamou de patifes, né? Como se essas pessoas estivessem especulando contra o país. Não é? Na verdade, essas pessoas, o mercado financeiro não é uma entidade, ele é composto por um conjunto de pessoas que têm a responsabilidade de zelar pela solvência de suas instituições, inclusive seguindo a orientação do Banco Central quanto aos riscos que elas assumem. São pessoas que gerenciam recursos de pessoas físicas e jurídicas, e ele tem que zelar pela segurança, pela boa aplicação desses recursos. A reação é a seguinte: olha, estão propondo uma coisa que vai dar errado, então eu vou sair daqui. E ao sair, isso faz a bolsa cair. E essa história de que não ligar para o mercado, isso é outro equívoco, né? O que o presidente Lula hoje, eu me lembrei de uma metáfora que assisti outro dia alguém falando. Imagina, você tem um edifício que começa a dar estalidos na sua base. Daqui a pouco aparecem rachaduras nas paredes. E quem está lá dentro começa a alertar, olha, para o síndico, você tem que tomar uma providência, você tem que tomar medidas, você tem que fortalecer os alicerces, e senão eu vou me embora. E o síndico diz, olha, vai se você quiser, porque minha função, meu objetivo é aumentar a população desse edifício, se possível botar uma britadeira para fazer barulho. Isso vai levar ao colapso, certo? É isso que essa discussão, infelizmente, está levando, a percepção de que pessoas relevantes da transição não estão enxergando o risco de sinais equivocados que essa PEC contém e que pode assustar os mercados. E o país precisa dos mercados, né? Ministro, agradeço demais o seu tempo aqui no 360, dedicado a esclarecer um pouco melhor quais são os entraves dessa PEC e as possibilidades de repercussão. Espaço aberto sempre. Conversamos agora com o ex-ministro da Fazenda, Amailson da Nóbrega. Até uma próxima. Até.